Para quem você trabalha? Para si mesmo? Temos empreendedores aqui na igreja. Para uma grande empresa, para uma pequena empresa. E por quê? Ou melhor, pelo que você trabalha? Pelo dinheiro? Pelo conforto? Para construir um patrimônio, uma herança, deixar a sua marca? Ou talvez causar um grande impacto? Mas o que um único ser humano é capaz de fazer em toda a face da terra para causar um impacto assim? Quem é você ou quem sou eu para causar um grande impacto? Segundo nosso Senhor, sal e luz sobre a terra, não é? Então eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. O que uma lanterna apagada é capaz de fazer num quarto escuro? Nada, né? Inútil. Ela precisa ser acesa para poder fazer alguma diferença naquele lugar. Quando eu peguei o meu CRM pela primeira vez, lá em 2022, eu confesso para vocês que eu senti muito medo, muito medo. É óbvio que eu estava muito feliz de finalmente ser médica. A cada cenário que eu me imaginava começando a trabalhar, afinal foram 6 longos anos de faculdade, eu também me imaginava num caos, num pandemônio, cometendo algum erro, perdendo a hora e não aparecendo no plantão. Então, eu tinha inúmeras inseguranças, não conseguia me imaginar trabalhando numa emergência, muito menos me sentia capaz de trabalhar num CTI. Cheguei a pensar até mesmo em só ficar estudando até fazer uma especialização e nunca começar a trabalhar. Eu estava completamente dominada mesmo pelo medo. Depois de um empurrãozinho de um médico um pouquinho mais experiente aqui da igreja, e por quem eu sou muito grata, eu finalmente comecei a trabalhar e consegui viver experiências de perceber a poderosa mão de Deus sobre a minha vida, de poder experimentar mesmo a capacitação do Espírito Santo a cada dia do meu trabalho, de ver o Senhor tornando um lugar caótico, um lugar de repente controlado, e pude expressar o caráter de Deus também em todo lugar que eu tivesse ali. E assim eu pude experimentar e reafirmar o que a própria palavra fala, que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, muito além dessas paredes aqui da nossa igreja. Eu não sei o que cada um aqui trabalha, né? São inúmeras profissões diferentes aqui na igreja, mas existem alguns desafios que são, sim, semelhantes entre os empregos. Mesmo que você trabalhe em equipe ou se você trabalha sozinho, é muito difícil, não é? Um desafio bem grande a gente sentir paz no meio de um projeto que tem dado errado e se desviado um pouco do rumo. A gente precisa de domínio próprio quando está muito sobrecarregado, muito estressado, ou quando precisa também chamar a atenção de um colega, quando precisa, talvez, chamar a atenção de um subordinado. Quando a gente tem que ter mansidão e bondade diante de um colega que é muito diferente da gente, que age de uma maneira ou de uma postura que a gente não concorda tanto, ou até mesmo sentir alegria numa rotina simples, numa rotina que a gente já está super acostumado. Olha quantos desafios a gente tem para expressar exatamente as características do fruto do Espírito. Mas como é que a gente vai expressar o fruto do Espírito se a gente não estiver cheio daquele que nos faz expressar isso, o próprio Espírito Santo? Como pode? Em João 14, Jesus nos disse: aquele que crê em mim fará as obras que tem feito e muito mais fará também, porque eu estou indo para o Pai. Igreja querida, eu não sei vocês, mas quando eu leio uma palavra dessa, eu fico desesperada de querer viver essas coisas maravilhosas, essas coisas grandiosas que Jesus viveu. Jesus, o maior impacto que já pisou na face dessa terra, a luz que andou sobre as trevas, declarou uma coisa dessa sobre a sua igreja. É sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós essa declaração. Eu não sei vocês, mas eu quero e eu creio que vocês querem também viver isso. Agora, se nós passamos de segunda a sexta, para quem tem um trabalho de 8 horas de segunda a sexta, são 40 horas semanais. Uma conta muito rápida aqui, que médico não gosta tanto assim de matemática, não.
Se a gente vive tanto tempo assim no nosso trabalho, vocês não concordam que é um ótimo terreno para a gente de fato exercitar isso, para a gente viver as características que expressam o caráter do nosso Senhor, para a gente expressar o fruto do Espírito e viver vários desafios assim? O nosso trabalho é sim um ótimo terreno para a gente ser luz no meio das trevas, para a gente viver o verdadeiro reino de Deus aqui nesse lugar. Não para a gente fazer o nosso trabalho pela força do nosso braço. Não, mas é para a gente, cheios do Espírito Santo, conseguir viver de fato cada área da nossa vida para a glória do nosso Senhor. E Jesus continua no versículo seguinte dizendo: e tudo que pedirem em meu nome, eu pedirei ao Pai, o Pai fará para a glória do Filho também. O Pai será glorificado no Filho, quando o Filho responde também às nossas orações, quando a gente ora no nome do nosso Senhor Jesus. É assim que a gente pode, de fato, ser luz e impactar esse mundo, como só o reino de Deus, só os filhos de Deus podem impactar mesmo no nosso trabalho. E igreja querida, para a gente viver o nosso trabalho dessa maneira, o que a gente precisa também? De intencionalidade, de conhecimento, de clareza da identidade que nós temos, da identidade do nosso propósito de vida, que é glorificar ao nosso Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo final. Não é a nossa profissão que tem um propósito, ou a nossa profissão que tem um fim em si mesma. Até mesmo a nossa profissão é para a glória do nosso Senhor. Quando eu estava terminando o meu primeiro ano do pré-vestibular, eu fiz uma super birra com Deus. Eu estava aqui na igreja, a gente estava nos últimos louvores, pós-pregação, era aquela tenda antiga ainda, eu estava sentada nesse cantinho aqui de cá, e eu confesso para vocês que eu estava completamente exausta. Eu estava pensando em desistir de fazer pré-vestibular para medicina. Eu estava realmente bem aflita, cansada. Tinha sido o ano que eu tinha conhecido Jesus, e por conta disso eu vivi muitas batalhas espirituais, verdadeiras perseguições mesmo espirituais, e enfim, passei por diversas situações e já não queria mais. Nessa birra que eu fiz com Deus, eu fiz aquela famosa oração: Senhor, se o Senhor não me mandar um sinal, é agora que acaba. E eu falei: Senhor, de todo o meu coração mesmo, eu não aguento mais. Então, eu conheço fulana de tal faz uma profissão que tem a ver com medicina. Se o Senhor não deixar muito claro que o meu propósito é, de fato, fazer medicina, eu vou sair desse lugar e eu vou falar com ela e eu não vou mais para essa profissão. E aí terminou o culto, é óbvio que o Senhor não falou nada nesse momento, era um desabafo meu muito sincero, de filha para pai. E eu comecei a caminhar, saindo da tenda, assim, fazendo aquele contorno, que era aquela tenda antiga ainda. E enquanto eu ouvia uma marcha fúnebre no fundo da minha mente, eu estava saindo decidida a procurar essa tal menina. E quando eu cheguei nessa direção aqui, assim, da mesa da comunicação, gente, uma irmã do Move, porque tinha que ter uma irmã do Move nessa história, não tinha? Uma irmã do Move agarrou meu braço naquela direção ali. E eu nem sabia que ela lembrava mais de mim, porque ela tinha me dado aula por pouquíssimos meses como uma professora substituta, uns 5 anos antes, no colégio. Mas ela agarrou meu braço naquela direção da mesa da comunicação e falou: ah, é você que quer fazer medicina, não é? Eu só queria te dizer que é com o joelho no chão, orando e estudando, que você vai ser médica para a glória de Deus. A minha cara foi no chão. A minha cara foi no chão. E aí ela falou: você vai fazer medicina, é assim. E eu fui para minha casa. Fui, óbvio, chorando pra caramba, acabada. Fui ajoelhar e orar e continuar estudando. Mas eu confesso para vocês que também me veio uma certa vozinha dizendo: uau, eu devo mesmo ter um propósito para medicina. Depois dessa, com certeza eu vou fazer. Mas guarda essa informação um pouquinho, porque esse foi o meu primeiro pensamento, e o Senhor já amadureceu também o meu coração nessa área. Talvez agora você esteja pensando: ah, Nath, mas eu não tenho um grande propósito com o meu trabalho. Talvez você tenha escolhido só alguma coisa que você gosta, ou talvez tenha escolhido uma área que você achasse que ia se dar bem, ou talvez você não tenha tido também essa oportunidade. Precisou pegar o primeiro emprego que apareceu, porque esse era o desafio, de fato, da sua vida na fase que você estava.
Mas a palavra nos diz que quer você coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, vamos pegar uma equação aqui muito rápida. Nós mais existir é igual a glória de Deus. Glória de Deus. Vocês conseguem perceber que a única variável aqui nessa equação é a maneira como a gente vai existir? Se a gente vai existir para a glória do nosso Deus, ou se a gente acha que o propósito da nossa existência é simplesmente conquistar alguma coisa, viver um dia depois de outro, ou que a gente só glorifica a Deus dentro dessas paredes, quando os nossos irmãos estão vendo, não lá no trabalho que ninguém é cristão. Gente, tudo importa para o nosso Senhor, tudo, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, maravilhoso, glorioso, e Ele está com a gente em cada situação. A questão é se a gente tem se enchido do Espírito Santo para discernir e perceber a presença do nosso Senhor. Se a gente de fato tem estado na sua presença e vivido até mesmo o nosso trabalho para a sua glória, com a capacitação do seu Espírito Santo, do Espírito maravilhoso que vem cheio de poder por nós. Foi através desse amadurecimento de entendimento que eu percebi que a medicina em si não era o meu propósito final. Aquele pensamento de, uau, deve ter um grande propósito de Deus para a minha vida na medicina. Gente, não, o meu propósito é glorificar o meu Senhor. A medicina é um meio que eu amo. Eu amo e eu faço com dedicação, com gratidão de poder servir naquele lugar. Mas esse não é o meu fim, sem sombra de dúvidas, o fim é glória para o nosso Senhor. Foi o próprio Senhor quem nos disse, tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o próprio Senhor, e não para as pessoas. E receberão a recompensa da herança do Senhor. É a Cristo que nós estamos servindo, em cada área da nossa vida, sempre, sempre. Mesmo em dias corridos, a gente precisa ter o entendimento que se o nosso propósito de vida, que é glorificar o nosso Senhor, anda na contramão desse mundo e dessa cultura, porque a gente sabe que isso é verdade, então a gente precisa ser intencional e intencionalmente alimentar o nosso propósito de glorificar o Senhor, senão a gente vai se desviar sim desse caminho, sem sombra de dúvidas. Então a gente precisa de fato programar o nosso dia, se dedicar a ter um tempo de devocional, ter um tempo de oração com o nosso Senhor. Se a gente não souber o momento em que a gente vai estar vigilante, porque nos enchemos do Espírito previamente, como que a gente vai conseguir na hora do desafio não cair? Como a gente vai poder ter domínio próprio na hora da ira? Como a gente vai ter bondade na hora da nossa perda? Como a gente vai expressar o fruto do Espírito sem a gente estar cheio do Espírito? E se a gente não pode levantar uma hora mais cedo, vencer a nossa dificuldade de organização? Será que a gente tem vivido de fato o que a própria palavra nos diz, que na luta contra o pecado nós não resistimos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue? Será que quando a gente se nega a fazer uma coisa como essa, que é levantar uma hora mais cedo porque eu não sou uma pessoa da manhã, a gente tem vivido essa palavra? Ah, queridas, igreja querida, eu sei que essa vida é muito difícil, somos desafiados o tempo todo a abrir mão do nosso conforto, mas é cheio do Espírito que a gente pode viver isso, e a nossa igreja querida tem sido chamada, assim como a igreja de Cristo como um todo. O Espírito tem dito à igreja: levante-se, igreja, levante-se, busque o Senhor, vá orar, desfrute da presença do Senhor. Ah, igreja, não tem hora melhor para a gente glorificar o nosso Deus, senão o tempo todo. Ontem, isso foi ontem, eu estava num plantão com um colega de trabalho, a gente estava com um paciente bastante grave numa sala e eu estava cuidando de alguns outros numa outra sala. Esse meu colega, que é muito bom em vários procedimentos, inclusive o que ele precisava fazer naquele momento, assumiu esse paciente e começou a tentar fazer o procedimento. Vira e mexe, em poucos minutos eu entrava na sala, olhava para ele e perguntava: você precisa da minha ajuda? E ele me dizia o que ele precisava na hora, eu ajudava rapidamente, saía da sala para cuidar dos outros pacientes. Era assim por um tempo, e eu percebi que depois de um determinado momento, realmente ele estava demorando com esse procedimento, que ele é bom, eu reafirmo que ele é bom e ele faz com frequência. Eu entrei na sala novamente e falei: você quer a minha ajuda? Tem algo que eu possa fazer para você? Ele estava com uma enfermeira lá auxiliando ele. Esse colega meu de trabalho, a gente trabalha junto há 2 anos. Ele tem uma outra fé. Ele não acredita na nossa fé. Mas ele olhou no fundo dos meus olhos, angustiado,
e disse: Nath, você pode orar? Eu fiquei chocada. Eu olhei para ele e falei: claro, mas você quer que eu ore aqui agora? No meio da sala vermelha, tá? Do trauma. Um paciente grave, mas estabilizado, mas que precisava do procedimento. Ele falou: sim, Nath, por favor, ora. Angustiado. Eu falei: então fecha os olhos aí. E aí eu comecei, meu filho, porque você me deu espaço. Aí a hora era agora. E aí eu falei: Senhor Jesus, toma na mão dele, Senhor Jesus, que para a glória do seu nome, ele conheça o seu poder fazendo esse procedimento no seu lugar. É em teu nome que eu oro por isso, Senhor Jesus, amém. Ele disse amém, a enfermeira disse amém. Eu falei: qualquer coisa você me grita da porta, mas agora você vai pegar essa veia. E eu saí da sala. É óbvio, mas é óbvio, que eu voltei alguns minutos depois e ele tinha feito o procedimento. Era óbvio. E aí ele virou para mim e falou: foi depois dessa oração. Então, igreja querida, não sei se vocês duvidaram, mas eu na hora não duvidei. E se tem uma coisa que eu quero fazer nesse momento é instigar vocês, instigar a quando vocês forem planejar a sua semana ou o seu dia seguinte de trabalho, não deixa de planejar o momento em que você vai se encher do nosso Senhor, do Espírito Santo, se aproximar do nosso Senhor Jesus, conhecer o nosso Deus e lembrar que nenhuma lanterna apagada ilumina um lugar escuro. Ela é inútil. Ela é inútil. A gente precisa se recarregar da fonte de luz eterna que é o nosso Senhor. A gente precisa priorizar isso. A nossa profissão importa e muito pela capacitação do Espírito Santo vivida para a glória do nosso Deus. É assim que ela importa para esse mundo. Então a gente não pode deixar que o mais decisivo, o essencial aconteça só se a gente tiver tempo. Não pode. Ou a gente vai ser engolido por essa rotina. O sucesso desse mundo é muito diferente do sucesso do nosso Senhor. Então, igreja querida, que a gente se decida todos os dias o tipo de lanterna que a gente quer ser. Todos os dias pela manhã. Porque só a lanterna acesa ilumina os lugares escuros. Amém.